Oi pessoal, como vai? Eu sou Bruno Nardi do site Excel Solução, Planilhas e Soluções Financeiras. Nessa videoaula a gente vai aprender a trabalhar com a função soma SIS, uma função que vai somar mais de um intervalo de acordo com mais de um critério que a gente estabelecer. Vamos entender melhor como ela funciona então? Vamos nessa? No nosso exemplo a gente tem uma relação dos clientes e o que eles compraram em janeiro, fevereiro e março na soma, e aqui está somando os 3 meses. O interessante que a gente observa na soma SIS é que da onde vem esse valor aqui, esse resumo, né? Da onde a gente tira a informação que a Clara comprou 4.178 aqui em reais, tá certo? Então, nessa base de dados aqui, eu coloquei embaixo para simplificar, para a gente visualizar, tem o que a gente vai usar aqui são os meses, o mês que foi feita a compra, o nome do cliente que comprou e o valor total que foi comprado aí. Então vamos entender como é que funciona a estrutura dessa fórmula, né? Melhor do que decorar, a gente entender. O Excel pergunta qual é o intervalo de soma, então a gente vai precisar dos valores totais e ele vai estabelecer dois critérios aqui para somar. Então tudo que é Clara ele vai somar e tudo que é janeiro ele vai somar. Os dois tem que estar ok, tem que ser janeiro e tem que ser Clara. E aí ele vai fazer a soma aqui para a gente. No exemplo anterior, e eu vou colocar embaixo o vídeo, você vai ver aí no balãozinho, de soma se, aonde a gente somava tudo que a Clara comprou dentro dessa base aqui de dados. Então nesse exemplo a gente vai entender como a gente faz a soma de tudo que a Clara comprou e o que ela comprou em janeiro, observando só a base de dados e fazendo esse resumo aqui em cima. E posteriormente a gente vai aprender ainda a fazer isso dentro da tabela dinâmica. Vocês vão visualizar aí no nosso canal também, tá certo? Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, vamos começar pelo mês de janeiro. Clara, vamos começar aqui, sinal de igual, soma, SIS, abre parênteses. O Excel pergunta aqui pra gente, qual é o intervalo que você quer que eu some? Então a gente vai selecionar o valor total de toda a base de dados, tá certo? Vamos colocar F4 para trancar a matriz. E agora ele pergunta assim, o Excel, tá ok, eu vou somar esse intervalo de dados, mas eu vou observar alguns critérios para somar, não vou somar ele inteiro. Eu vou somar, qual é o primeiro critério que você quer que eu some? Então a gente vai buscar o intervalo de critérios primeiro aqui, claro. Na verdade, essa relação dos clientes. Selecionamos aqui todos os clientes da base de dados. E aqui também a gente faz o travamento clicando no F4 aí. Dando ponto e vírgula, o Excel vem para cá e pergunta o seguinte, tá ok. Eu vou somar tudo que está aqui, eu vou buscar nesse intervalo de critérios, mas qual critério você quer que eu busque? A gente pode clicar aqui onde está escrito Clara, que é essa primeira linha aqui de janeiro. Ponto e vírgula, terminado essa primeira soma aqui. Mas não vamos dar Enter ainda, porque tem um intervalo de critérios 2. O Excel pergunta assim, tá ok. Então eu vou somar tudo que for da Clara, nessa base de dados, e tudo que for desse valor aqui, que a gente já selecionou, e ele vai pesquisar aqui. O que mais você quer que eu observe, né? Porque eu não vou somar tudo que é da Clara, estou entendendo que você quer mais um critério. Então nós vamos colocar aqui o intervalo de critérios 2, que vão ser os meses, olha. Vamos clicar aqui em todos os meses da base de dados, selecionado ali, F4 para a gente trancar. E agora ele pergunta, quais os critérios que você quer que eu pesquise desse intervalo de meses aqui? Então nós vamos colocar, podemos clicar aqui no mês de janeiro. É interessante, gente, que sempre o que está escrito aqui em janeiro seja exatamente a mesma grafia da base de dados. Se tiver um espaço a mais, alguma coisa diferente, um acento, não vai bater a fórmula. Então é interessante a gente sempre trabalhar de forma padronizada dentro do Excel. Tá certo? Então, ponto e vírgula, intervalo de critério 3, 4, vários critérios a gente poderia inserir aí. Mas esses dois critérios a gente já consegue trabalhar a fórmula. Então vamos parar por aí. Olha, apareceu aqui pra gente os 4.178, tá certo? Sempre interessante quando a gente faz esse tipo de fórmula,
a gente verificar através de uma auditoria aí. Então vamos puxar o filtro para ver se a forma está certinha. Você pode fazer isso aí também sempre que você fizer. Então nós estamos aqui na Clara. Vamos escolher Clara. Só as compras do mês de janeiro. Tá certo? Vamos ver quanto que deu? 4.178. Ou seja, isso que a gente fez aqui com filtro está sendo feito aqui exatamente numa única linha. Tá certo? Então é sempre importante que você faça essa auditoria, porque normalmente é comum acontecer de faltar um ponto e vírgula, alguma coisa, você não trancar aqui, alguma coisa a mais ele somar ou a menos, e não é o que a gente precisa, né? A gente geralmente vai passar para frente, essas informações tem que estar um valor bem correto, um valor batendo exatamente com o que a gente deseja fazer. Então a gente arrastando aqui para baixo, olha lá, vai aparecer algum erro aqui pra gente, não é? Que estranho, né? Deu 0. Então olha aqui, João está sendo como o critério 1, né, da célula 4. Agora, o nosso critério 2, olha lá que ele foi para o B3, ele veio aqui para esse valor. Então nós vamos alterar aqui a linha 1 para que esse B3, na verdade, ele permaneça sempre aqui no mês de janeiro, para que a gente arraste ele e ele permaneça aí. Vamos nessa. Mas ainda eu vou dizer um pouco mais, né? Tudo bem, né? Clara já está aqui. Quer dizer, se eu arrasto para baixo, vem para o João, aqui vem para baixo. Vamos fazer um esquema para que eu possa arrastar para baixo e para os lados, né? Junto com esse trancamento, para que a gente tranque apenas o que a gente precisa e que a gente não precise fazer toda essa fórmula de novo aqui em fevereiro, março, e a gente consiga trabalhar com ela de forma mais automatizada e mais prática, tá certo? Então aqui no nosso intervalo de critérios, vamos observar que ele está selecionado A3. Qual a necessidade de travamento aqui? Se a gente arrastar ele para baixo, ele pode ir. Agora, ele não pode ir para o lado. Então a gente vai travar só o A. Vai travar só essa coluna. Então, se a gente arrasta para baixo ou para cima, ele vai aqui, no caso para baixo. A mesma coisa a gente vai fazer com o B2. Já no B2, ele não pode, se a gente travar aqui o B, o que é que vai acontecer? Quando a gente arrastar para o C, ele não vai, ele vai ficar ali no B. Então nós vamos travar aqui ao contrário, vamos travar só o 2, que ele vai ficar sempre na linha 2. Então arrastando aqui e clicando aqui, olha lá. O critério que ele está observando é João e janeiro, e aqui Moraes e janeiro. Arrastando para os lados, a gente observa aqui, ó, o critério que ele está observando é Clara e fevereiro, e assim por diante. Vamos para os lados e para baixo. Na verdade aqui já estava até feita a fórmula, mas se você começar do zero aí, você vai ver que vai chegar na mesma informação. Então aqui a gente continua arrastando, ele vai ficar Ivone e fevereiro, né? Arrastou para baixo, ele desceu para o Moraes, mas o fevereiro ficou fixo ali, né? Então arrastando o fevereiro para o lado, ele vem para o março, mas Clara vai mudar aqui para o João e o março vai ficar fixo ali. Isso é só essa regrinha aí, mas aqui a gente já observa uma outra maneira de a gente começar a fazer resumos a partir dessas bases de dados, né? De uma forma mais dinâmica, de uma forma mais prática. E aqui ao lado está o SomaSci, vou deixar o link aí para você acompanhar. Seria a mesma forma que a gente fez o SomaSci, só que seria um critério só. No caso eu utilizei para que ele somasse a planilha inteira aqui, todos os valores que estão aqui. Aqui embaixo também tem essa função de PROC-V, caso você ainda não conhece. Ela, nesse exemplo aqui, nós temos o pandeiro que foi comprado pelo João. Se eu escrever aqui, por exemplo, bateria, ao invés de aparecer R$ 72,00 que custou o pandeiro, vai para 899, que é o valor cadastrado da bateria. Então você vai ter essa planilha aí para baixar também. É isso, gente. Se foi útil para você esse vídeo, dê um joinha, por favor, aí no nosso canal, no nosso site excelsolução.com.br. Tem outros vídeos bacanas também, outras videoaulas. Deixa aí o seu recado, poste sua dúvida e a planilha vai ficar disponibilizada. Tá ok? Até a próxima, um abraço.